Bem, como é que vai ficar o gráfico dessa função aí, né? Porque Sim, porque essa função envolve módulos, né? sim, Ela envolve módulos e daí desenhar, entender os módulos às vezes é um negócio meio chato, muito chato. é, Bem, a primeira coisa que você tem que entender é que um gráfico é, é um desenho que é referente a uma função e a nossa função aqui é uma função muito especial que envolve módulo. E a gente sabe que o módulo ele tem uma característica muito interessante, ele transforma tudo que está dentro dele em positivo, sim, né? Isso aí. Independente do que esteja dentro, né? Tudo que estiver dentro é positivo. Muito bem. Agora, né, com isso em mente, nós temos que entender que, por exemplo, a parte de cima, ela pode ter duas situações. Uma situação onde você escolheu um número negativo e uma onde você escolheu um número positivo. Isso vai mudar completamente a resposta. Perceba. Vamos, só vamos entender algumas coisas sobre o módulo, né? Primeiro, antes de mais nada. Eu tenho certeza que você sabe, mas é bom deixar claro. Que o módulo de x, a função módulo de x, ela é igual a x se o x for maior que o zero, ou seja, se for positivo não muda nada, resumidamente, né? Isso você deve lembrar, certo? uhum, E a função vai ser menos x se o x for menor que zero, porque o que que acontece? Se você está colocando um número menor que zero, vai dar negativo, né? sim, Então, com o sinal de menos na frente, o negativo fica positivo. Por exemplo, digamos que eu colocasse menos 2 aqui. Ia ficar ia ficar menos menos 2, que é igual a mais 2, certo? Positivo. sim, Então, o que o módulo faz é colocar esse sinal de menos. Isso parece meio redundante, mas note que isso muda tudo se eu estivesse fazendo simplesmente o gráfico do módulo de x. Não é só módulo de x, aqui é esse monte de coisa. Mas se fosse simplesmente a função módulo de x, né, o gráfico da módulo de x seria o seguinte. Ó, seria um negócio assim, ó. Positivo aqui normal, beleza? Só uhum, que na parte negativa tu não ia continuar para cá. Tu ia ter que fazer assim, ó. Pra ela ser positiva sempre, entendeu? sim, Então o gráfico, ele tem uma interpretação maior do que simplesmente, ah, eu vou trocar o sinal. Entende? Não é só isso. O gráfico que tem todo esse comportamento aqui que mudou se fosse simplesmente o x normal, né? Seria essa retinha aqui, né? uhum, Então você tem que ficar muito atento a isso, comportamentos, né? O comportamento mudou. Show. Falei bastante de módulo de x aqui. Agora a gente tem que falar dessa função maravilhosa. Eu quero que você perceba que essa função aqui, ela também vai ter as suas diferenças, dependendo se você estiver escolhendo um valor de x positivo ou negativo. A gente já entendeu que se o x for positivo, o módulo de x vira simplesmente x, certo? sim, Agora, por que que eu estou falando tudo isso então? Porque se eu estiver falando de x maior que zero, olha só o que vai acontecer. Aqui não muda nada, porque não tem módulo, mas aqui vai virar simplesmente x sem o módulo, da mesma forma que eu escrevi aqui, ok? sim, uhum, Parece óbvio. E é óbvio mesmo. Depois que eu mostro, né, fica tudo muito óbvio. Daí, aqui embaixo, o x também, né? X mais x é 2x, dividido por x. uhum, E olha só, igual em cima e igual embaixo, corta, né? sim, Portanto, olha que coisa interessante. Independente do valor que você escolha para x, independente do valor que você escolha para x, se esse valor for maior que zero, a resposta da função vai ser 2, independente. Podemos até fazer um teste. Digamos que o x seja 10. 10, como é positivo, fica 10 mesmo, aqui não muda nada. 10 mais 10, 20, dividido por 10, 2. Sacou? uhum, E vai ser para qualquer valor. Então, a gente já sabe como vai funcionar depois do zero. Vai ser simplesmente uma reta ali no 2, porque é sempre 2, independente do valor do x que eu jogue, beleza? tá bom, Quando a gente for desenhar o gráfico, eu deixo isso mais claro, mas
Eu quero que você entenda que, independente do valor do x, a resposta é 2. Isso é estranho, isso não acontece com muita frequência na escola, mas está acontecendo aqui. Agora Tá. vamos avaliar se for menor que zero. A gente entendeu que se o x for menor que zero, para o módulo, simplesmente para o módulo, a gente vai ter menos x. Então, onde tiver módulo agora, vai ter menos x. Ok? Uhum. Então, era x mais o módulo de x. Só que, né? Mais o módulo de x aqui. Só que a gente já entendeu que isso é a mesma coisa que menos x, se eu estiver falando de x menores que zero negativos. Lembrando, porque se eu jogar um número negativo aqui, menos com menos dá mais. Fica Sim. positivo. Aqui embaixo, mesma parada. Agora, olha só que interessante, vai ficar x menos x. De novo, independente do valor que você coloque para o x, vai dar zero. Zero dividido por menos x é zero, independente do valor de x, né? Zero Uhum. dividido por qualquer coisa é zero. Então, eu tenho duas respostas específicas e constantes. Toda vez que eu jogo valores menores para x menores que zero, a minha resposta, o valor da minha função, o y da função, vamos dizer assim, é zero. E se eu jogar valores maiores que zero no x, então o y, a resposta da minha função é 2, constantemente. Beleza? Uhum. Então, se é assim que é a parada, eu vou desenhar o plano cartesiano e eu já entendi que para frente do zero é constante 2 a resposta, né? E para trás do zero, independente do valor de x que eu pegue, vai ser zero, né? Olha só, Sim. verifique as dicas, né? As coisas que eu fiz lá para você. Se eu pegar o 10, a resposta tem que ser 2. Se eu pegar o 5, também. Se eu pegar 1 milhão, também vai ser 2. Sempre vai ser 2. Uhum. E se eu pegar valores menores que zero, né? Valores a partir daqui, menos um, menos 2, menos 3, menos 4, o valor de y é zero. O eixo x é o próprio valor de y igual a zero. Então, esse é o gráfico, ok? Tá bom. Então, note que essa conta, ela foi muito fácil, né? Sim. Só que ela foi fácil porque eu fiz. Se você tentasse fazer, provavelmente você teria muita confusão, porque é uma coisa meio confusa, meio estranha, né? Ela é estranha, não é confusa, ela é estranha, né? Sim. Então, em vez de eu ficar fazendo todas as contas para você, porque ninguém aprende desgraça nenhuma simplesmente vendo alguém fazer, se fosse o caso, eu já era médico, né? Ou qualquer coisa do gênero que eu fico vendo no YouTube. Então eu vou pedir para você fazer uma conta bem parecida com essa, usando a mesma lógica que eu usei, tá bom? Tá bom. Então eu vou. O que eu ia fazer aqui? Eu vou copiar, eu vou mandar esse arquivo para você, esse arquivo que eu acabei de desenvolver aqui, e você pode começar a continha sozinha. Tente fazer o máximo possível sem a minha ajuda, uma vez que eu não vou estar amanhã para te ajudar, né? Uhum. Então, não se preocupe com errar, não se preocupe com o tempo. O importante é você ter confiança de fazer o máximo possível sozinho. Quando você terminar, você me manda uma foto, mas você me manda uma foto como se você estivesse escrevendo para uma prova. Nada de fazer conta largada, coisas Tá assim, tá? bom. Então tá bom. Tá bom. Então, sem pressa, vá lá.
E aí, minha filha, tudo certo por enquanto? Ah, eu só fiquei em dúvida de um negócio, mas depois eu te pergunto. Mas eu Show. acho que eu fiz certo. Perfeito. Escreva como se você estivesse escrevendo uma prova bem, bem bonitinho e me envie a foto quando puder. Eu te mandei. Vamos ver. Bem, você reparou que para valores maiores que zero vai aparecer esse x menos x, e para valores Uhum. menores vai rolar o menos com menos mais, né? Daí Sim. você cometeu um. Bem, vamos entender se você errou ou se é eu que estou comendo bola. Mas acho que é você. Olha só. 2x dividido por menos x. Perfeito. Perfeito. 2x dividido por menos x corta o x e sobra menos 2. É, Não sobra 2. é verdade. Então, essa reta aqui deveria ser lá Aham, embaixo. sim. Beleza? Então Tá. tá bom. Se tu entendeu, Quando, diga. quando fala que o x é menor que o zero, tá falando só o x dos módulos, né? É que eu Sim. fiquei na dúvida se esse primeiro x era negativo também. ahn, Ó, você. Sim, é o x do módulo. Esse x do módulo fica positivo. Então, menos com mais dá menos. Você fez certo. Tá tudo certo aqui. Sim, Tá mas tudo na certo. O único segunda. problema é que você esqueceu de colocar o Aham, menos aqui, só isso. Beleza? tá bom. Bem, ele tá mandando fazer gráfico, mas dane-se, né? Vamos para as próximas, se não tiver. Uhum. Bem, tem uma aqui que talvez seja interessante porque tem cosseno. Ah, vamos lá. Próxima questão. De módulo já foi. Depois a gente pode ver mais se tu precisar. Deixa eu coisar aqui. Construa o gráfico das funções 2 mais seno de x, 2 mais cosseno de 2x, para um intervalo de x indo de 0 a 2π. Tá bom. Bem, para conseguir fazer isso, você tem que conhecer o seno e o cosseno, né? Uhum. Eles são funções trigonométricas, eles são funções que fazem aquelas ondinhas, né? Sim.
E a gente sabe que essas ondinhas, elas repetem de 2π em 2π. O 2π é o período. Sim. Então, bem, a gente pode começar fazendo aqui o gráfico. Acredito que se você tivesse numa prova, o que você faria é o risco aqui no meio, né? Sim. É o que qualquer pessoa faria. Eu não faria, mas já que você faria, eu vou fazer do jeito que você faria. Mas é mais difícil assim? Não, não é, vai ficar mais feio só. Por quê? Ah, Porque tá. quando a gente tem essa primeira função, a gente percebe que não é simplesmente o seno de x. Se fosse só o seno de x, a gente teria uma simetria em relação a esse eixo, né? Uhum. Por quê? Porque seno de x é isso, é a simetria. Sim. Vai de 1 a -1 nos seus máximos e mínimos e tem como um período de 0 a 2π, beleza. Só que eu não tenho exatamente seno de x, né? Seno também começa no zero aqui, começa na parte do meio da onda. Porque eu tenho esse 2, né? Uhum. Então ele vai começar no 2. Portanto, vai ser a mesma coisa que eu desenhei agora há pouco, né? Vamos fazer um desenho mais tranquilo. Tô pegando duas, tô pegando três. Isso, vou fazer mais bonito aqui. Ó, é que eu não sou um computador, né? Não vou conseguir fazer a coisa Tudo bem. mais bonita possível. O importante é tu entender a parada. Mas como eu começo com 2, então eu tenho que subir ele 2 unidades para cima, entendeu? Uhum. Ó, 1, 2. Tá. Essa é a função do seno. Uhum. Beleza. E a mesma coisa o cosseno. Só que qual é a diferença do seno para o cosseno? Naturalmente, o cosseno começa no pico. É mais difícil para eu desenhar, porque eu não sou bom de desenho. Vai ser um negócio assim. Esse é o cosseno. Uhum. Ele começa do pico, entendeu? Sim. Deixa eu só começar mais embaixo. Se fosse só o cosseno, né? Estamos ignorando o mais 2 por enquanto. Tá feio. Certo? Daí Uhum. você pode estar se perguntando, pô, professor, mas essa aqui eu não estou conseguindo ver a onda direito. É, mas se você continuasse, você veria as ondas, né? Sim. Porém, como a gente está fazendo só de zero, de x igual a zero até x igual a 2π, a gente tem que ficar atento que a onda não vai ser redondinha como a do seno aqui, ok? Uhum. Porque o cosseno ele começa do pico. Então, quando eu ando 2π de novo, eu chego de novo ao pico. Porque, Tá. como eu falei para você, o 2π é o período. E o que é um período na matemática? É um valor que repete um padrão. Período é isso. Qual é o período que eu vou na casa da minha avó? De 3 em 3 meses. Então a repetição aqui é eu ir na avó, ir naquele mesmo lugar. Entende? E o mesmo lugar aqui é o pico. Uhum. De 0 a 2π tu vai ter isso. Só que o que acontece? Como a gente tem esse 2 na frente, de novo a gente tem que subir 2 unidades, beleza? Tá bom. Daí ficou desse jeito. Então, seno começando embaixo sempre e cosseno começando no pico. Ok? Uhum. Muito bem. Alguma dúvida? Não, Conhecia achei seno? fácil. Conhecia cosseno? Sim. Tá bom. Então, se tu achou. Adoro quando vocês falam que vocês acharam fácil, que daí eu posso cobrar alguma coisa mais treta. Deixa eu Ah, só apagar isso aqui, isso. Vamos ver o que. Vamos continuar vendo as coisas que você enviou. Tinha mais uma pergunta aqui nesse negócio. Admita que f de x e g de x indiquem as cotações das ações da bolsa. F de x é o seno e g de x é o cosseno. Que ele está falando para a gente fazer alguma interpretação. Deixa eu só pintar de azul aqui para quando tu for estudar. Que hora é a tua prova amanhã? 7. Ô, É. deixou pro último minuto. É que hoje eu tive prova 7 até as 8 e de tarde de 1 até 6. Por isso que você tem que cogitar nós fazermos uma aulinha semanal,
Porque daí o que Uhum. que vai acontecer? Você já vai chegar adiantado na aula, entendeu? O professor vai estar Sim. falando, você já sabe a matéria que está rolando, não vai precisar ficar correndo atrás do tempo perdido, né? Porque o que que acontece? Se você fosse estudar sozinha, você ia perder muito tempo com detalhes banais, sabe? Sim. Pois é. Então, comigo, é claro, é que nem instrutor na academia, né? Você pode treinar sozinho lá, mas ou vai se arrebentar, ou vai perder muito tempo. Se tiver alguém ajudando, né? Resultados Sim. vêm mais rápido. A mesma coisa aqui, né? A Uhum. mesma coisa aqui. Ah, Então vamos fazer isso. Cogite sobre fazermos isso semanalmente. Agora vamos ver o que está tá. rolando aqui. Admita que F de X, G de X indica as cotações das ações das empresas FG na Bolsa de Valores 0 a 2π. O zero indica meio-dia e o 2π indica 6 horas e 17 minutos. Determine algebricamente equações ou inequações do intervalo de horas com, com 0 a 2π e que a cotação das ações da empresa foi maior ou igual a cotações da empresa G. Bem, a gente já viu que ocorre de fato, né? Momentos onde a azul está mais em cima, momentos onde a vermelha está mais em cima, né? Uhum. Muito bem. A azul é a F, ele quer saber. Opa, a azul é a vermelha. Ele quer saber. Não, a vermelha, a azul é a vermelha, foi para acabar. A F é a vermelha. E ele está perguntando aqui em que a cotação, intervalo de horas em que a cotação das ações da empresa F, ou seja, da vermelha, foi maior ou igual às cotações da empresa G. Eu quero saber, em outras palavras, em quais períodos de θ a F de X foi maior que a G de X. Eu quero saber isso aqui, então, matematicamente falando. Maior ou igual, né? Certo? Uhum. Então agora eu pego as funções, né? É 2 seno de x e outra é 2 cosseno de x. Então, em outras palavras, eu quero saber, já que mata aqui, né? Onde que o seno de x é maior que o cosseno de x. Muito bem. Uhum. Isso não é uma coisa assim muito evidente, né? Esse negócio aqui, o que que acontece? Esse negócio aqui a gente tem que conhecer o seno e o cosseno, não tem muito jeito. Sim. Agora, se eu olho para essa figura tosca que eu desenhei aqui, fica um pouco difícil descobrir. Mas a gente sabe que vai ser num período entre as duas interseções, entre os dois valores em que seno e cosseno são iguais, né? Uhum. Veja, entre esses dois valores aqui, ó, é a região onde a vermelha está maior que a azul. Então eu estou precisando encontrar onde é que eles são iguais. E para quais valores o seno e o cosseno são iguais? Isso está lá naquela tabelinha. Lembra a tabelinha dos ângulos notáveis? Lá, o seno de 30, Uhum. cosseno de Aham. 30. Pois é. Bem, tu tá com essa tabelinha por aí? Eu sei de cor, eu acredito. Então, puxe da sua memória aí para quais valor, qual é o valor do ângulo que aparece naquela tabelinha que o seno e o cosseno são iguais, ok? Tá. Tem um valor lá que dá a mesma resposta para os dois. Mas não do mesmo ângulo, né? É o mesmo ângulo que dá a mesma resposta para os dois, é isso que a gente Ah, quer. tá. 45. Aí, ó, Tava pensando em 30 e 60. 45, 45, 45. Só que tem um problema. Eu tô vendo duas interseções. Uma delas é o 45. Uhum. A outra provavelmente tem a ver com 45, né? Sim. Mas e aí, como é que fica, né? Porque
lá daquela coisinha, a gente só conhece o 45. Porém, se eu puxar da memória aquela história de círculo trigonométrico, lembra do Uhum. círculo trigonométrico? Sim. Você lembra de tudo, hein? Vai bem na prova amanhã. Você parece ser bem esperta mesmo. É que às vezes os alunos chegam Tomara. desesperados assim pra mim, daí eu penso, ah, meu Deus, não vai saber nada, mas você tá conseguindo fazer as coisas. Veja, tá aqui o nosso amigo 45 graus, e você falou que dá a mesma resposta de cosseno e de seno, né? Vamos lembrar que na vertical é seno, na horizontal é cosseno, certo? Sim, Eles vão dar a mesma resposta que é o 1, ou melhor, a raiz de 2 sobre 2. sim. Só que tem um outro ângulo que também vai dar a mesma resposta, só que não é no primeiro quadrante, que é aqui, ó. Aqui vai dar menos raiz de 2 sobre 2 para os dois, Uhum. sacou? E quem será que é esse ângulo aqui? Obviamente ele tem a ver com 45, porque aqui nós está 100, ligado que é 180, né? 220, não, 180 mais 45, 225, duzentos e vinte exatamente. e cinco. Então esses são os dois tetas, tá? Tá. 45 e 225, entendido? Uhum. Easy, né? Sim. Ah, show. Porém, ficou fácil quando eu te mostrei todas essas coisas e tal, né? Não é evidente que a gente vai ter que desenhar um Sim. círculo trigonométrico, perceber essa lógica aqui da interseção está justamente associada, né, com, ou melhor, a região que o marcou está exatamente associada com as interseções, né? Não são coisas evidentes, Sim. certo? Então tem que ficar esperta. Tá. Beleza. Esse aqui é Uhum. difícil eu criar um enunciado parecido, então vai ficar por isso mesmo. Tá bom. E uma outra coisa que seu prof mandou parecido. Eu tinha visto outra coisa de seno e cosseno aqui. É, mas esses problemas são meio zoados, né? Nossa. Tá, ó. Vamos ver se você consegue se virar com esse problema que eu vou colocar aqui de senos e cossenos também. Se você não conseguir, no problem. Eu faço pra você, tá bom? Tá. Mas de novo eu vou te enviar. Você tenta começar, só pra você sentir a pressão. Tá. Deixa eu só vai te enviar aqui.
Eu acho que eu consegui o A mais B, mas o B menos A. Bem, calma aí, né? Se você achou A mais B, significa que você achou o valor do A e do B, certo? Sim. Bem, se você sabe o valor do A e do B, Ah, é não, só mas é fazer. que, tipo, eu fiz assim, eu peguei o f de x e aí eu, o f de x é a mesma coisa que o y. Sim. Então eu peguei um valor no y e aí eu peguei o valor que era mais fácil, que era o 3, que o x seria zero. Nossa, deu uma super travada. Agora eu não sei se o problema é aí ou é aqui. Vixe. Eu vou trocar uma que eu acho que trava menos. Um segundo. Tá. Tá por aí ainda? Tá me ouvindo? Tô. Daí você concluiu que o A mais B era o pico, certo? Sim. Basicamente foi isso que você concluiu. É, Então por isso que você achou o A mais B, mas você não achou o valor do A e do B separadamente, né? é. Você foi bem esperta, legal. Agora a gente precisa achar, né, então, separadamente. Isso, né? A gente está vendo muito mais para cima do que para baixo, né? O, a nossa onda aí, né? Uhum. Então significa que o B é algum valor positivo, jogando ele aí para cima. Qual, né? Tem muitas formas de verificar isso. Uma forma assim bem tosca seria, por exemplo, eu redesenhar aqui, ó, e abaixando essa parada até ela ficar a mesma quantidade para cima e para baixo. Claro, é meio difícil ver isso, mas parece que é no 2, né? Sim. Agora tá ah, 2 para cima e 2 para baixo, que é o que a gente espera de uma função seno simétrica que não tem o B, não é mesmo? Então, com esse meu desenho, já deu até para reparar quem é o A, né? Você concorda comigo que o A é o 2? Sim. E o B, por consequência, como essa função subiu um para cima, o B tem que ser um. Uhum. Então, um menos 2 é igual a menos um. Então, a resposta é E, né? Sim. E aí, por que que tu não conseguiu fazer isso? É que eu não raciocinei esse negócio de descer a, a função. Bem, nós havíamos reparado isso aqui, né? Que eu até subi e desci as É, funções. sim. O que muda quando tu tem esse termo somando, esse número somando, a única coisa que muda é que a tua função vai ficar para cima, igual ficou aqui, tá? Uhum. Então, viu como não é algo evidente? Sim. Esses problemas, eles são bem confusos. Tem que fazer com confiança. Vamos para o próximo. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver se tem outro de seno aqui. Tem alguns ainda. Vou pegar esse aqui. Vamos lá, força.
Bem parecido com o anterior, né? Também quer saber questão de tamanhos e tal. A única coisa diferente é o BX, né? Só que o BX você não precisa se preocupar por enquanto, tá? Ele não influencia em nada em questão de amplitude, ou seja, nos valores de Y. O B não influencia em nada. Então, para achar A e C, você pode fazer simplesmente com as coisas que estávamos vendo nos outros problemas, tá bom? Perceber que essa função está para baixo, etc. Ok? Tá.
Sabe que quando a gente está calculando a amplitude, né? A gente Hum, entende que a amplitude, ela é, como você sabe muito bem, né? Você já mostrou que sabe, ela é justamente a altura do meio até o pico. uhum, Então, por isso que sim, você concluiu que aqui era 2, né? Mas se eu pensasse até do pico até o vale, dá para pensar que a amplitude é metade desse tamanho. Concorda comigo? sim, Ou seja, uhum, o valor que está na frente da função trigonométrica é metade desse tamanho. sim. Portanto, nesse. Diga. Nessa eu consegui chegar, é que eu consegui fazer o A. Aí eu coloquei que o A é 3, Exato. que o B era. Aí o B eu fiquei na dúvida, eu coloquei que era 2, mas eu não sabia. O B é 2. Bem, você tem que pensar na diferença que ocorreu, né? Veja, nós esperávamos que ele chegasse aqui no 3, mas ele está no 1. Então significa Sim. que foi reduzido 2. Então o C tem a ver com 2, não o B. Lembra que eu falei que o B não tem Ah, nada a ver tá. por enquanto, né? Tá bom. C, você quis dizer que o C é menos 2 porque está para baixo, certo? Tá. Então é menos 2. Se fosse mais 2, estaria aqui em cima. Uhum. Tudo bem? Tá bom. Pronto, então, legal. Já vamos anotar aí pela sua lógica, o A é 3, o C é menos 2 porque ele está para baixo. Uhum. Agora, quem que é o B? O B, você tem que entender que ele tem a ver com o período, aquela coisa que nós estávamos conversando. A Uhum. gente sabe que as ondas, quando é simplesmente cosseno de x ou seno de x, sem um B na frente, né, sem um número multiplicando ali dentro, elas repetem o seu padrão de 2π em 2π, não é mesmo? Sim. Nós estávamos falando sobre isso agora há pouco, lembra? Sim. Mas aqui a gente está vendo repetir de π sobre 2 em π sobre 2. Uhum. Então vamos dizer assim, o efeito que o 2π tem está tendo aqui para o π sobre 2. Então, ah, Agora, eu travou um esperaria de pouco. 2π. Travou um pouco? É, Tá, voltando. Você entendeu que está rolando aqui a mesma coisa que a gente esperaria de 2π ocorrendo em π sobre 2, não é mesmo? sim. Aham. Isso. Então eu tenho que pensar que o b sobre x ele está sendo 2π, ele está tendo a mesma resposta de 2π, quando o x é meio π. Pegou a ideia? Tá. Então quando eu tenho meio π no lugar do x, então b vezes meio π, eu estou tendo a mesma resposta de 2π. Então agora eu posso simplesmente cortar, passar esse 2 multiplicando e encontro que o b é 4. Tá. Beleza? Aham. Pegou a ideia? Então, sempre você vai ter que fazer isso. Você vai ter que olhar para a sua função, perceber em qual ritmo ela está repetindo. A gente percebeu o pico repetindo em π sobre 2. Então, eu vou dizer que, né, aquilo que multiplica a minha função vezes esse termo que repetiu, vai ter que ser igual ao termo de repetição padrão, que é o 2π, porque a gente sabe que as funções normais repetem de 2π em 2π. Então, o que está Tá. acontecendo é que o b é 4, porque eu vou ter 4 vezes o π sobre 2. E vai ficar igual a 2π, e daí vai ocorrer a repetição que a gente está vendo na função, beleza? Tá bom. Então tá entendido. Outra questão que precisou de ajuda. Mas essa parte eu não tinha te explicado mesmo. Ok? Uhum. Então temos outra ainda, que seu prof passou. Cadê tu? Deixa eu pegar aqui. Opa, meu, essa aqui também, né? Cara de uma, focinho de outra. Então vai lá, você consegue fazer essa, tenho certeza.
Ele quer que eu determine o M, o N e o P? Ele quer que você determine. O que ele quer que determine? Pois é, você não É, mandou, né? então. É, agora que eu. Deixa eu ver. Acho que eu cortei a foto. Até que tava em duas páginas diferentes. Deixa eu colocar as duas na mesma foto. Vai ser melhor. Ah, então você está Aí, querendo de fato achar o valor de P, de M e de N. é. O M e o N a gente pode encontrar do jeito que foi encontrado antes. Aqui a gente só vai precisar entender quem é o P, mas depois o P eu me viro para te ensinar, beleza? Tá. O M e o Foco. N é a mesma coisa que o A e o B, né? Exato, mesma coisa que o A e o C do Tá. outro problema, né? Ah, tá. É, o A e o C. Tá. Ah, é verdade. O M vai ser um e o N menos 2. Veja, nós temos a nossa função, é um cosseno, e nós podemos medir aqui que de um pico até um vale mede 2, certo? Uhum. Então, metade disso é a amplitude, metade disso é o N, então você quis me dizer que o N é um, certo? Sim, O N é um. sim. E a curva toda tá para baixo. Quanto para baixo ela tá? Era pro pico tá pegando aqui no um, pelo que a gente acabou de conversar. Uhum. Mas tá pegando, o pico, a parte mais alta tá pegando no menos um. Então significa que essa curva foi 2 unidades para baixo. Para baixo. Menos 2, não? Exato. Então o M é menos 2 e o N é 2, certo? Pera. Desculpa, o N é um. Falei besteira. O N é um. Sim. Tá. Então agora a gente precisa achar o P. Quem é o P? Se eu olhar para a figura, o P está aparecendo aqui nesse pico. Nesse Uhum. pico que repetiu o pico daqui, Hum, não é mesmo? sim. Muito bem.
Então é 2π, não é mesmo? Sim. Ah, tá. Tá. Então a única coisa que você precisa fazer, 2π elevado a essas multiplicações desses m's e desses n's que a gente viu. Então, show. Dane-se, vamos agora para a próxima Uhum. matéria, senão a gente vai ficar em negócio de trigonometria o tempo todo, também não rola, né? Sim. Tem um outro ali que você pode tentar fazer depois se você não dormir. Vamos ver agora sobre estes carinhas aqui, funções exponenciais, ou logs, ou coisas do gênero. Apresentamos a seguir o gráfico de i igual a log de 2 a x mais b, acredito que seja isso, enquanto os valores de a e b. Então, de novo, né, a gente precisa conhecer um pouco do comportamento das funções. Uhum. Aqui nós temos a função log. Sim. Eu vou abrir outro arquivo aqui para que eu possa começar essa nova matéria em outro arquivo. Caramba, meu PC hoje tá esquisitão, velho. Não abre essa desgraça, cara. Olha isso, mano. Meu PC, eu paguei 12 conto nele. Ele Meu não, Deus. ele não consegue abrir um programinha, cara. Nossa Uhum. senhora, tá louco. Se isso não me deixar louco, eu não sei o que vai me deixar. Muito bem, foi. O problema não é nem no PC, o problema é que hoje em dia os programadores são péssimos, porque os programas vêm todo bugado. Quando eu era novo, assim, tua idade não era assim, porque os computadores não eram tão bons, então eles tinham que programar direitinho, senão o computador travava. Muito bem. Deus. Vamos entender então como é que funciona essa parada. Bem, o log, né, ele é uma função que tem um comportamento específico e, de modo geral, o comportamento do log tem a ver, né, com várias coisas, com a base, né, com os números aqui dentro. Uhum. Muito bem. Agora, se fosse um log normal, né? Seria um log normal. Se eu estivesse falando do log 2, né? Se eu estivesse falando da função y igual a log de 2 de x, né? Sem o ax mais b, digamos assim. Ok? Uhum. A gente sabe que esse gráfico, a gente deveria saber pelo menos que esse gráfico ele se comporta da seguinte forma. Para valores menores que 1, entre 0 e 1, porque o log nunca aceita valor negativo, ele se comportaria assim. Cruzando aqui e exatamente no 1. Cruzando o eixo X exatamente no 1, tá? Sim. Uma vez que o log, eu não sei o quão você conhece log, né? Mas o log ela é essa função que assusta todos os alunos. Apesar Uhum. de não ser uma coisa assim tão difícil de entender. Por exemplo, digamos que eu tivesse, por qualquer motivo aqui, querendo saber qual é o log de 8, log da base 2 do 8. Eu teria que me perguntar qual número que elevado a 2 dá 8. É isso que o log te faz, te pergunta. Tem 8 aqui. Qual número que eu tenho que elevar no 2 para 2 elevado a este número dar 8? A gente sabe que é 2 elevado a 3, não é? Sim. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então a resposta aqui do log é 3. Então, por Sim. exemplo, quando eu chegasse ali no x igual a 8, ele teria que estar passando pelo 3. Né? Vamos lá. Aqui tá 8, né? Então a gente teria que estar passando aqui no 3. Então o nosso log teria que estar assim, ó. Beleza? Uhum. Se eu estivesse falando da função log da base 2 do x, seria só isso. Só que eu não estou falando dessa função, eu só estou usando essa função para você entender melhor como é que funciona o log. Tá. Como eu falei aqui, uma revisão da álgebra do log, aqui uma revisão do gráfico da função log. Agora vamos aplicar isso para o nosso caso. Perceba que no nosso caso, em vez de passar pelo 1, ele está cruzando o eixo x aqui nesse número, que deve ser menos 1,5, porque está passando ali exatamente na metade, certo? Sim. Então, menos 1,5. Portanto, a hora que eu
coloco algum valor para x ali, onde eu esperava que o resultado fosse 1, o resultado está dando 1,5. Muito bem. É como o problema do período lá, lembra? Eu estou jogando um valor de x que o resultado está dando como se fosse 2π. Daí eu falei assim, eu falei que era igual a 2π. Aqui eu vou ter que igualar a 1. Não, tá, entendi. Isso está acontecendo quando o x é menos 1/2, certo? Uhum. Ele está cruzando aqui no mesmo ponto que cruzaria um log normal no 1. Muito bem. O problema é que eu ainda não consigo achar exatamente quem é o valor específico de A ou específico de B, porque eu tenho duas incógnitas, né? Uma equação com Uhum. incógnitas. Eu preciso de alguma outra informação. Muito bem. Uma informação que talvez seja interessante aqui, que é bem evidente, algumas informações são bem evidentes aqui. Por exemplo, outro comportamento que está se repetindo, minha amiga, está aqui. A nossa função log normal, ela tende a zero. Ou melhor, ela tende a infinito quando o x tende a zero, certo? Sim. Menos infinito, na verdade. Essa aqui está tendendo a menos infinito quando o x tende a menos 2. Ou seja, o comportamento que essa função está tendo quando numa função log normal é zero, essa aqui está tendo quando é menos 2. Ok? Uhum. A lógica é essa. Sim. Eu estou só comparando essas lógicas. Essa eu tirei daqui. Opa, essa, que tá muito escura a minha tela, não consigo enxergar direito. Essa eu tirei daqui. E agora, olha só o que nós temos aqui, o famoso sistema de duas equações e duas incógnitas. Uhum. Sisteminha lá do sétimo ano, oitavo ano. Você, como é uma boa aluna, acredito que saiba resolver esse sisteminha, né? Sim. Você pode isolar o B ou subtrair as equações. Então Uhum. tenta fazer isso. Quando você chegar no valor de A e de B, você me fala, tá bom? Tá. Note que você só consegue resolver esse tipo de coisa quando você conhece o comportamento das funções, beleza? Uhum. Então, fica esperto.
Ué. Eu errei alguma coisa, eu não sei o que eu errei. Bem, faça a conta aí e tu pode verificar, né? Você não sabe se errou, então você chegou em respostas, certo? Sim. Se você chegou em valor de A e de B, você pode, por exemplo, agora substituir o valor do A que você Então, encontrou eu aqui fiz isso. e tem que dar zero, né? E deu zero? Então, nessa, eu fiz, eu cancelei o B, daí ficou 3,5 A igual a menos 3,5. Aí, menos 2 vezes A seria. Aí ficaria 7. Mais B igual a zero. Então, B seria menos 7. Não, meu, parecer um 7 daí, acho que tá bem errado, né? É, então. Não, nada a ver. Se você subtrair aqui, ó, vai ficar menos 1,5 mais 2. Porque menos com menos dá mais, né? Ah, é menos 1,5. É menos 1,5 aqui. Ah, eu fiz com 1,5. Tipo, um e Isso. meio Então, só. menos um e Ah, meio foi mais 2 isso. fica meio A, né? Uhum. Ah, tá, foi isso. Meio A igual a 1. Então vai lá, beleza. O A vai ser zero, menos 0,5.
Não, o A vai ser um dividido por 0,5. Quanto que é um dividido por 0,5? Mas por quê? Ah, tá. 0,5 é Ah, igual a 1. tá. Então você tem que fazer um dividido por 0,5. Ah, é verdade. É 2. Pronto, e agora que você achou o A, você pode achar o B rapidinho jogando em qualquer Tá, uma já. das. Isso. 4. Quando achar, fala. 4? 4? É, porque aí vai ser o A é 2, daí 2 vezes menos 2 menos Sim, 4. 4. Muito bem, então você chegou na resposta. É, eu não Show, tava. show, show, show. Deixa eu pegar a próxima. Uh, Tô aqui. Bem, aqui temos logs de novo. Ver se tem alguma coisa com log, só log. Só log, só log. Pô, essa aqui é difícil. Essa aqui parece boa. Mas essa aqui é de exponencial. Bem, exponencial é a mesma coisa, né? Parecida com log. Vamos ver aqui. O gráfico da função a seguir é do tipo 2 elevado a x mais a mais b, com a e b reais, calcule a menos b. Então, olha só como as tuas questões seguem um padrão, certo? Uhum. De novo, você tem uma função toda modificada que você tem que comparar com a função que aparece para nós do jeito normal, né? Por exemplo, aqui nós temos funções exponenciais. Como é que seria a função y igual a 2 elevado a x se ela fosse normal, né? Você teria alguma coisa do gênero assim, olha só. A função ela viria aqui, passaria pelo 1, e quando você tivesse, por exemplo, 2 elevado a 1, 2 elevado a 1 seria 2. Então, estou passando aqui no 2. O 2 elevado a 2 é 4, então tem que passar aqui. E seria assim, beleza? Uhum. Sim. Então, nós temos algo bem diferente, né? Porém, nós temos alguns padrões que podem ser observados. Por exemplo, enquanto a função normal aqui, né, y igual a 2x, ela tende a menos infinito no y, ah, ou melhor, como é que eu posso dizer isso? Quando você tende o x a menos infinito, ela vai para zero. A vermelha, quando você tende o x a menos infinito, ela vai para menos 3. Ok? Uhum. Deu para entender a lógica da, de novo, comparação, né? Sim. É, então, como é que a gente vai perceber o que está rolando aqui? Essa função foi descida, né? Ela Uhum. desceu 3 unidades para baixo, Sim. sacou? Porque como ela estava indo para zero, agora ela está indo para menos 3, então significa que ela desceu 3 unidades para baixo. Então, quem que é esse menos 3? É o A ou é o B? O B. Exato. A gente já entendeu que é o cara que soma a função sempre que é o que sobe ou desce ela. Nós vimos isso em todas as outras e é sempre a mesma lógica. No log, no seno, aqui, tá bom? Uhum. Muito bem. Outra coisa que a gente tem que entender é como ela está se comportando. ahn, por exemplo, aqui, olha só. De modo geral, as funções elas sempre cruzam o eixo y no 1, né? Quando x é zero. Então eu joguei x igual a zero, a resposta é 1. Só que aqui, quando eu jogo x igual a zero, a resposta é menos 1. Bem, isso por causa desse cara. Isso não me traz, provavelmente não vai me trazer informação nenhuma, vamos ver. Para a função azul, né? A resposta é 1, quando 2 está elevado a zero. Agora, para a vermelha, quando 2 está elevado a zero, a resposta é menos 1. Uhum. Ele encontrar o A.
Eu joguei aqui, zero e deu isso, certo? Sim, Então eu acho que eu consigo encontrar o A dessa forma, né? sim. Então, isso aqui eu nem vou precisar. Vou precisar só disso aqui. A gente às vezes joga pontos na função e encontra seus valores. Menos um igual a 2 elevado a A. Então, ah, bem, vamos lembrar que a função vermelha não é só 2 elevado a A, né? Ela é 2 elevado a menos 3. A gente já encontrou o menos 3, lembra? Uhum. Passa esse cara para outro lado. O A é um, certo? Sim. Alguma dúvida? Não. Então, quando você tiver problemas de exponencial, você pode fazer desse jeito. Pode ir jogando, né? Vai ser sempre esse tipo de resolução de sistema, mas aqui foi mais fácil com uma resolução de sistema, porque a gente usou uma informação para encontrar rapidamente o B e depois fizemos aquilo que a gente normalmente faz lá em reta, né? Enquanto o valor do B joga na função enquanto o valor do A, não é mesmo? Uhum. Fizemos Sim. aqui. Depois, se calcular o A menos B, só pegar o A que é um, diminuir o B que é menos 3, então vai ficar um menos menos 3 vai ficar 4 a resposta. Beleza? Uhum. Então tá bom. Easy. Vamos para outra de exponentials. Essa aqui é muito genérica. Eu acho que essa aqui é legal para você tentar. Não, pior que isso aqui é meio podre. Só um instante. Tentando pegar uma das questões boas que sobrou desse assunto. Mantém tantas mais boas. Eu já fiz. Eu tinha uma questão que eu queria te perguntar como fazia. Eu posso te mandar? Mande. Ela é de log também. É que foi da prova do ano passado. Log. É a foto de um livro, né? Ó, É a foto da prova do ano passado que você. então, minha amiga, ó, esse problema aqui, esse primeiro, é praticamente igual ao o que eu acabei de resolver, sacou? Uhum. Vou dar uma Ah, tentada. verdade. Muito igual, muito igual. Vou te enviar aqui o que eu fiz para você pegar o jeito. Lembre-se que eu estava comparando coisas. Sempre Sim. compara a função padrão. Ok? Uhum. Então, estou te mandando aqui. Eu vou no banheiro. Na volta você me diz suas ideias, tá? Tá bom.
Então, conseguindo desenvolver alguma ideia? É que essa função, ela deveria ser, tipo, no 1, né? Nós estamos falando de log aqui. Como assim não? Ela Tipo, ela deveria deveria passar passar no. pelo 1, Sim, sim, sim. Você em está vez de dizendo do essa parte 2,5. aqui, né? Deveria cruzar o eixo x no x igual a 1. Perfeito. Isso. Mas ela está passando no menos 2,5. Então você tem que olhar aquela que eu fiz de log, né? Essa aqui. Uhum, Eu fiz parecido as ideias. Eu comparei onde passava e onde era assíntota. Assíntota é esse comportamento aqui de tendência a menos infinito, tá? uhum, São esses dois caras. Então, de fato, né? Você percebeu que está passando no menos 2,5. Então você vai colocar os carinhas ali de dentro do log, né? No menos uhum. 2,5, certo? A ideia é essa. O problema, só que tem um problema aqui, por causa desse mais 2. É, então. Então, o que que acontece? Aí, Quando a gente comparava aqui, a gente estava comparando que ela ia passar no y igual a zero. Porque beleza, x igual a 1 aqui, x igual a menos 1,5, perfeito, ok? X. Mas o y é zero, não é mesmo? uhum, No teu caso, ele vai estar passando no y2, ok? Ele tá. deveria estar passando no y2, não no y0. Acontece que, na prática, não vai fazer muita diferença, né? Porque é só a parte de fora da função, certo? Uhum. Então você pode comparar desse jeito mesmo aqui. Pô, mas essa aqui, ficou barra, hein? É. Muita treta. Porque ele tá dando zero quando x é menos 2,5. É, eu acho que aqui continua sendo a mesma ideia lá que eu bolei, mas de sistemas, né? Vamos dizer assim. Mas você vai ter que ser um pouco mais trabalhosa aqui nisso. Tipo, nós temos duas incógnitas, o A e o B, certo? Uhum. Se a gente tiver duas equações que envolvam A e B, tá resolvido. Sim. Essas equações tu pode fazer como lá na ideia das retas, pegando dois pontos. Por exemplo, um ponto que você pode pegar aqui é o x igual a menos 2,5, y igual a zero, e o x igual a zero, y igual a, que número é esse? 3? É. É 3? Tá. Então, veja, você não vai fazer essa aqui por comparação, que nem a gente fez aquela outra. Você Uhum. simplesmente jogando pontos, entendeu? Tá. Então você vai jogar esse ponto aqui, que é o x igual a menos 2,5, y igual a zero. Vai ter lá uma coisa com log, A e B, etc. E aqui a mesma coisa, x igual a zero, y igual a 3. Vai aparecer o A e B. Você vai ter um sistema de A e B, resolve o sistema. Tá. Então tenta primeiramente jogar, né, os valores, os pontinhos, e quando você tiver isso jogado, me manda a foto, tá bom? Tá. Tá bom.
sim. Eu não fiz por sistema. Foi mais ou menos. Me manda o que você fez, então. Deixa eu arrumar um pouco, porque ficou meio bagunçado. Bem, você pode enviar a questão se você quiser, tá? Tá, eu só tava arrumando porque ela tinha ficado meio bagunçada. Beleza. Vou mandar. Te mandei. Você colocou então que 3 é igual ao log de zero mais b. Sim. Perfeito. Daí você isolou, daí ficou É, log da base 5 de b igual a 1. Então, tá aí seu erro, né? Tipo, até aqui tá tudo certo, ó. Agora, como é que resolve esse negócio, né? Resolve elevando. Ah, não, você tá certo aí, eu tô errado. B igual a 5, tá certo. Nossa, certo. Agora vamos lá pro outro. Você tá fazendo bem legal aqui.
E aí, qual que é o problema? O A deu 5 dividido por 2,5. Isso aqui é 2, né? Sim, aí eu coloquei embaixo. A igual a 2. Acabou. Tá certo. É que eu Ele não quis... tinha pensado desse jeito. Tá certo, parabéns, parabéns. Poxa, foi melhor do que eu esperei. Agora, raiz da função. Quando te pedirem raiz da função, ele está te pedindo qual é o valor de x que zera a função. Mas isso já é óbvio. É o menos 2,5. Né? Quando eu jogo x igual a menos 2,5, a função dá zero. Então acabou. Ah, tá. Ah, faz Raiz é sentido. sempre o valor que zera a tua função, beleza? Uhum. Tá. Então, ó, conseguiu. Se essa era a questão da prova que você não sabia. Encontre a imagem, o domínio e a assíntota da função f. Você sabe o que que é imagem? É todos os pontos de Y. Não. Imagem são todos os valores possíveis de y, exatamente. E Hum. aí, você consegue olhar para esse gráfico e me dizer quais são todos os valores possíveis de y? Hum, Vamos pensar. reais? Todos reais, exatamente, porque vai para o mais infinito e para o menos infinito. Então a imagem são os reais. Show. Uhum. Agora, quem é o domínio? Domínio são os valores de x, os valores que você pode colocar no x. E aqui a gente tem uma situação, né? Que é o seguinte: você não pode ter números negativos dentro da sua função. Quem é a sua função? Me diz aí. Você achou o A e o B, né? Então Sim. ficou log de 5. Como é que fica dentro aqui, então? É 2x X mais mais 5. 2x mais 5. E fora tem esse 2. A gente já entendeu que o problema do domínio da log é que nem na raiz quadrada. A raiz quadrada não deixa você ter valores negativos, né? Uhum. A log não deixa você ter valores menores ou iguais a zero. Então, o que é que você tem que fazer? Aqui dentro não pode ser maior, menor ou igual a zero. Então, você vai achar os valores de Tá. x aqui que não podem. Eles não podem ser menor ou igual a menos 5 meios, entendeu? Uhum. Acabou. Então, esse é o Então, se... domínio. É todos os valores que são maiores que menos 5 meios. Tá. Isso é que a assíntota é o 2,5, né? Que Também, menos 2,5. Aí eu, a tipo, assíntota é poderia a levar mesma isso em coisa. conta? Sim, sim. A assíntota é a mesma coisa que o valor que limita o teu domínio, sempre. Numa Tá, log é isso, tá tá bom. bom? Uhum. Ótimo. Qual é a outra coisa que ele pede? Eu tenho assíntota. Hum, Muito bem. Tem mais alguma questão que você queira ver? Não, acho que só. Show de bola. Bem, você parece estar muito bem na matéria, tá? Parabéns. Que pena que você Obrigada. teve pouco tempo, É. mas tenho certeza que se você tivesse mais tempo, nem precisaria de aula, assim, né, na correria. Mas leve em conta aquilo que eu te recomendei, né? A aula sai até mais barata e tal. Uhum. Se você fazer um pacotinho, seria bem legal. Principalmente logo vai ter o Enem, essas coisas pra você aí, né? Sim. Então é isso aí. Então boa sorte amanhã, depois me conta como foi na prova, tá? Tá bom. Obrigada. Agradeço. Tchau, tchau. Valeu.